A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que acompanha as investigações sobre a contaminação dos 6 pacientes que receberam os órgãos transplantados no Rio de Janeiro. Janaína Camelo. A manifestação oficial da Anvisa aconteceu já no fim do dia, após repercussão da notícia sobre os transplantes de órgãos infectados com o vírus HIV no Rio de Janeiro. Em nota, a agência afirmou que atua juntamente com as vigilâncias sanitárias estadual e municipal do Rio de Janeiro e o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde na coordenação de ações para investigar o caso. A Anvisa informou ainda que a prioridade foi monitorar os pacientes dos órgãos transplantados e determinar a realização de novos exames pré-transplante no Hemorrio. E que, como medida preventiva, o Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme foi interditado até a conclusão das investigações. A nota diz também que todos os requisitos técnicos correlacionados devem ser rigorosamente cumpridos em cada fase do transplante, visando a saúde dos pacientes e ao bem-estar coletivo, que o caso em questão é uma ocorrência grave e que no exercício de suas atribuições continuará acompanhando e atuando tempestivamente no que for necessário. O Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme tem como sócios Matheus Salles Teixeira Vieira e Walter Vieira, ambos parentes do deputado federal Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, que foi secretário de Saúde do Rio entre janeiro e setembro do ano passado. O contrato entre o laboratório e o governo fluminense foi fechado durante a gestão do Dr. Luizinho. Em nota, o deputado federal disse que quando o secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro manteve a mesma equipe do Programa Estadual de Transplantes da gestão anterior, negou participação em escolhas de laboratórios e disse que a empresa foi contratada a partir de concorrência pública e depois que ele já havia deixado o cargo de secretário. No entanto, o portal da Transparência mostra que o laboratório Saleme recebeu recursos do governo do Rio de Janeiro desde janeiro de 2023. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se manifestou sobre o caso. Também por meio de nota, chamou esse caso de inadmissível e sem precedentes a falha no serviço de transplante do Estado, que determinou total rigor e celeridade nas investigações e que, além das sindicâncias em andamento na Secretaria de Saúde e na Fundação de Saúde, a Polícia Civil do Estado já abriu inquérito para chegar aos responsáveis. E para continuar a discussão, nós convidamos a infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual, doutora Marli Sazaki. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Doutora, um erro que nunca aconteceu e um erro em exames. E esse número de pacientes pode ser ainda maior. Até agora 6, mas pode ser ainda maior. Sim. Em setembro foi detectado, em 13 de setembro, o primeiro caso confirmado de HIV após o transplante. E agora, em 2 de outubro, outros casos também. Então, pode ser que haja mais casos, mas até o momento tem esses 6 receptores e 2 doadores. Doutora, qual foi a falha no processo aí? Que tipo de exame deve ser feito, que deixou de ser feito? Onde é que esse laboratório, que aliás, pela fachada do local, né? Parece, só olhando assim, mesmo sem ser especialista, parece ser um local com a capacidade bastante discutível de fazer esse volume de exame, num estado que tem o hemocentro do Rio, né? Fundamental para isso. Qual foi o erro no processo aí, doutora? Então, parece que esse laboratório PCS Saleme foi contratado em esquema emergencial e com licitação, mas os procedimentos necessários de segurança talvez não tenham sido feitos, né? Eu sei que a Anvisa foi verificar agora o laboratório, ele foi fechado, e verificaram que não tinham kits de testes diagnósticos, e não houve comprovação da compra desses testes. Então, talvez não seja um caso de exame falso negativo, que é difícil, porque os exames são muito confiáveis. Talvez a hipótese é que talvez esses exames não tenham sido realizados efetivamente. Essa
Essa é uma das hipóteses, né? Talvez tenham sido forjados. Bom dia, doutora. A gente sabe que ser parente não é crime, mas quando junta-se política, saúde, contratos e parentes, quem sofre no final são os pacientes, né? Eu pergunto, é comum contratarem laboratórios tão pequenos como esse, tendo, como já disse o Rafael Colombo, Hemocentro e outros laboratórios muito grandes, mais do que consagrados? Por que um tão pequeno? Então, essa questão de licitação, acho que foi pela questão do valor, do preço oferecido pelo laboratório. Foi uma contratação de emergência, né? Isso a Secretaria do Rio de Janeiro é que pode informar como se deu essa licitação, mas as informações que nós temos é essa. O que a gente deve afirmar e tranquilizar a população, que é importante, é que o Sistema Nacional de Transplantes no Brasil, ele é um dos maiores do mundo. Em termos de volume de transplantados, ele é o segundo maior do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. E isso foi uma história, foi um evento adverso sem precedentes, grave, inadmissível, e que deve ser investigado até o final. A perspectiva é que essa investigação vá até novembro, né, o prazo final, e que seja verificado o erro. Mas, assim, todos os doadores desse período em que essa empresa operou, de dezembro de 2023 a setembro de 2024, estão sendo retestados pelo Hemocentro do Rio, né? Então, e os pacientes que testaram positivo estão sendo acompanhados, devidamente acompanhados no Hospital Pedro Ernesto, do Rio de Janeiro. Doutora, eu queria saber a situação dos que foram infectados. Como é que está o combate atual à AIDS? Assim, houve avanços? Eles têm expectativas de uma boa recuperação? Eu fiquei curioso com o estado dessas vítimas, né? Sim. Bom, o tratamento do HIV no mundo, desde a década de 80, quando nós descobrimos o HIV, ele avançou muito. E o tratamento, hoje, ele é muito bom, com poucos efeitos colaterais, ou nenhum, enfim, depende de cada indivíduo, com uma posologia fácil, né, de tomar. Então, e a maioria dos pacientes evolui bem e levam uma vida bem, assim, tranquila, bem próximo do normal. Agora, é lógico, essa situação foi uma situação bem grave, inadmissível e que deve ser investigada, mas os pacientes estão sendo bem acompanhados, né, no Hospital Pedro Ernesto. Existe um e-mail da Secretaria Estadual do Rio, que é notifica@saude.rg.gov.br, para que as famílias entrem em contato, tirem suas dúvidas. Então, tem esse meio de comunicação também. Mas os pacientes estão sendo bem assistidos. Muito bem, nós conversamos com a infectologista do Hospital Servidor Público Estadual, doutora Marli Sazaki. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigada. Bom dia.